Escrevi um livro e isso me fez repensar toda a minha trajetória aqui nos Estados Unidos. Estou aqui nos Estados Unidos um pouco mais de 16 anos e recentemente fui escolhida a dedo para ser coautora de um livro. Sim, para eu poder contar um pouquinho da minha trajetória aqui nos Estados Unidos nesses 16 anos que eu estou aqui. Ao escrever ali o meu capítulo nesse livro, eu parei um pouquinho para pensar desde quando eu cheguei aqui em 2008, como que foi que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, como que foi o meu começo. E ao escrever ali o meu capítulo foi bem terapêutico. E hoje nesse vídeo eu quero trazer alguns pontos de reflexão sobre o que eu faria diferente se eu estivesse chegando nos Estados Unidos hoje. Muito prazer, eu sou a Nai e se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, não se acanhe. Sim, aqui nós falamos sobre finanças, sobre dinheiro de uma forma simples e prática e você vai entender no final desse vídeo que esse vídeo também tem a ver sobre finanças, sobre organização financeira de alguma forma. Ao escrever o meu capítulo desse livro, que vai ser lançado no final de maio, dia 29 de maio, então assim que for lançado eu vou trazê-lo aqui pra vocês verem, tá bem? Ainda não foi lançado. Ao escrever ali o meu capítulo no livro, o que eu percebi? Hoje, eu vivo uma vida, graças à organização financeira, graças a muito trabalho, eu vivo uma vida muito tranquila. Eu faço home office, eu já comprei 5 imóveis nos Estados Unidos, eu invisto. Então, eu tenho uma liberdade financeira incrível. Eu atingi o meu primeiro milhão antes dos 25 anos de idade. E eu falo um pouco sobre isso no meu capítulo do livro. E é interessante que quando eu falo isso, as pessoas costumam comparar o que elas vivem hoje com onde eu já cheguei. Só que você tem que entender que eu não cheguei aqui do nada. A vida que eu vivo hoje, eu tive que passar por muitos perrengues. Mas eu quero dizer também que não significa que você precisa passar por perrengues para chegar onde eu cheguei ou chegar ainda mais longe. E é esse o meu ponto aqui desse vídeo. Então vamos lá, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vim com 15 anos de idade, viemos eu e minha mãe, e ela me abandonou quando chegamos aqui, então com 15 anos de idade, eu tive que trabalhar em 3 empregos, muitas vezes. Eu queria muito estudar, terminar pelo menos o ensino médio, que aqui nos Estados Unidos é a high school, então fazia muito questão disso. Terminei o ensino médio. E assim que eu terminei o ensino médio, eu trabalhei full time, né? Tempo integral na faxina. Morei em New Jersey, morei em Connecticut. Hoje eu vivo aqui na Flórida, no Sunshine State, saí do frio finalmente. O que eu percebo que eu fiquei muito focada ali no começo, mas por uma questão de necessidade e que hoje eu não faria de forma alguma. Por questão de sobrevivência. Eu tinha que pagar meu aluguel, eu tinha que me alimentar. Quando eu não estava na escola, eu estava trabalhando. Então eu não tinha vida, eu não tinha tempo de qualidade, eu não desfrutava, eu só trabalhava. E eu percebo que talvez isso pode ser a realidade de você que está aqui me assistindo hoje. Pode ser a sua realidade. Pois eu percebo que essa é a realidade de muitas pessoas aqui nos Estados Unidos. Essa é a realidade de muitos alunos que me procuram para fazer a minha mentoria Fluência Financeira, que me procura questionando: Nayara, eu trabalho muito, eu já faço dinheiro, mas eu não vejo para onde meu dinheiro vai e eu nunca tenho tempo para desfrutar com a minha família. E esse é um dos pontos, é uma das coisas que eu faria diferente se eu estiver chegando aqui nos Estados Unidos hoje. Primeiro eu preciso te falar que quando eu vim para os Estados Unidos, diferente da maioria das pessoas, eu não vim atrás do sonho americano. Eu vim com 15 anos de idade e a vida que eu tinha no Brasil era uma vida muito boa, muito tranquila. Eu não trabalhava ainda, nunca tinha trabalhado, na verdade. Eu estudava numa escola muito boa, uma escola particular. Eu só vim pra cá porque a minha mãe me disse que estávamos vindo passar férias aqui, para conhecer a Disney. Mas quando eu cheguei aqui, eu descobri que não era bem assim. Meio que fui enganada. Meio não, fui literalmente enganada. E quando chegamos aqui, ela seguiu o caminho dela, né? Me abandonou. O sonho americano, pra mim, naquele começo ali, foi totalmente um pesadelo americano. A realidade da maioria das pessoas é sair do seu país de origem, né? No caso aqui, brasileiros saem do Brasil e vêm para os Estados Unidos em busca do sonho americano, procurando uma vida melhor, mais qualidade de vida do que tem no Brasil. Pra mim, não foi bem isso que aconteceu no começo, não. Eu saí de uma vida muito tranquila, onde eu só estudava, não trabalhava, tinha uma vida bem tranquila mesmo, pra chegar aqui e minha vida
dá um 360, ficar de cabeça pra baixo. Onde eu tinha que trabalhar, trabalhei como babá, faxineira, e também trabalhei como garçonete, trabalhei numa agência de viagens. Onde me aceitavam, eu estava pedindo emprego e trabalhando, porque eu tinha só 15 anos, então não era qualquer lugar que me aceitavam, por causa da idade, né? Lá em New Jersey, onde eu morava, não era qualquer lugar que eles poderiam empregar, porque era ilegal uma criança, né, um adolescente de 15 anos. Hoje em dia mudou um pouquinho a situação, e estou falando de 16 anos atrás. E naquela época, a hora paga, porque aqui nos Estados Unidos eles te pagam por hora, naquela época era $8,50. Hoje em dia, não sei quanto que tá em New Jersey, aqui na Flórida, se não me engano, está $16 a hora paga. Então, nesse tipo de trabalho que eu trabalhava, era $8,50. Pra você ter noção, alguns trabalhos de babá, hoje em dia, eles pagam $25 a hora. Então, é bem diferente. Então, imagine só, no tempo que eu tinha livre, quando eu não estava na escola, que eu trabalhava, pra eu conseguir pagar um aluguel e pagar as minhas despesas, ganhando $8,50 a hora, eu tinha que trabalhar dia e noite, quando eu não estava na escola. E pra quem não sabe, escola aqui nos Estados Unidos, o ensino médio, a minha pelo menos começava às 7h50 da manhã e ia até às 2h50 da tarde. Então a escola é quase o dia todo. O meu começo eu não vim atrás do sonho americano. Eu vim passar férias. Na verdade, eu nunca tinha tido aquela vontade de vir para os Estados Unidos. Diferente de muitas pessoas que quando vêm pra cá, vêm realmente atrás daquele sonho americano, vêm com muita garra, muita força de vontade, atrás enfim, de conquistar sonhos mesmo. Vêm pra conseguir construir a casa no Brasil, pra conseguir quitar alguma dívida, pra comprar um carro, enfim, ou atrás de qualidade de vida. Agora, a minha realidade foi o seguinte, eu saí do Brasil, daquela vidinha tranquila que eu tinha, e cheguei aqui e tava vendo como, sabe o Július? Era tipo aquilo, eu trabalhava em 3 empregos. Então não foi nada divertido. Só que aquilo me ensinou muito na prática a educação financeira. Porque eu sabia que se eu não trabalhasse, eu não teria dinheiro para pagar minhas contas. Eu sabia que se eu não poupasse, eu não ia conseguir pagar meu aluguel no final do mês. Eu sabia que, adolescente mesmo, novinha daquele jeito, eu teria que abrir mão de todo o lazer que existia disponível pra conseguir ter uma vida digna, comprar meu carro, conseguir construir meu futuro, porque eu tava sozinha aqui. Eu recomendo isso pra quem está chegando hoje? Não. Porque dos meus 15 até os 23 anos, foi só trabalho, trabalho, trabalho. A partir dos 20 anos ali, eu ainda comecei a ter mais lazer, desfrutar mais, mas ainda assim eu trabalhava muito. Muito mesmo. É necessário que exista um equilíbrio entre trabalho, lazer, desfrutar. Por quê, Nayara? Porque, gente, uma hora o seu corpo vai pedir arrego. Inclusive, foi isso que aconteceu comigo. Depois de 10 anos trabalhando na faxina, surgiu uma dor do movimento repetitivo aqui na mão. Sabe esse movimento de esfregar? Esfregar a shower, que é a banheira. Não conseguia mais esfregar ali e procurei um médico na época. E ele disse que se eu não parasse de trabalhar com isso, a cirurgia não ia adiantar nada. Então, eu tive que me virar. Inclusive, foi isso que me ajudou a migrar, a trabalhar com finanças na época. Migrar totalmente a trabalhar com finanças na época. Enfim, então não recomendo que você chegue aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar que você esteja hoje me assistindo e trabalhe dia e noite. Se é um caso de necessidade, de sobrevivência, como foi o meu caso no começo, uma coisa temporária, tudo bem, você não tem o que você fazer. Mas coloque data, coloca um tempo ali, um deadline, coloca uma data. Até o dia tal, o meu estilo de vida vai ser esse, mas a partir do dia tal, isso vai mudar. Porque o seu corpo, uma hora, sua mente também vai pedir arrego. Agora eu vou te falar 3 coisas que eu faria diferente se eu tivesse chegando aqui nos Estados Unidos hoje. Acho que essa primeira coisa que eu vou falar é a mais importante delas. Cerque-se de pessoas com o mesmo propósito com você, que você tem, e com a mesma mentalidade que você tem. Ou talvez com a mentalidade melhor ainda que você tem, ou que tenha a mentalidade de alguma coisa que você almeja. Por quê? Gente, o ambiente que você vive vai definir muito. Se ele não definir o tipo de pessoa que você é, ele vai influenciar demais mesmo na pessoa que você se torna. Quando eu morava em Connecticut, que eu morei em Connecticut antes de vir aqui pra Flórida, o ciclo de pessoas ali que eu convivia era um ciclo de pessoas. E isso não tem nada a ver com eles, tá? Tem a ver comigo. Porque eu queria coisas diferentes do que eles queriam. Eu sempre me sentia um peixe fora d'água. Era engraçado que eles estavam sempre ali bebendo, em festas, e eu sempre com um livro na mão, sempre estudando, sempre fazendo um curso. Eles sempre ria daquilo, Nayara, vem aqui divertir e tal. E eu ficava me culpando por aquilo. Nossa, realmente, né? Mas não era aquilo que eu queria. O tipo de lazer que eu sempre gostei não era farra, pinga e foguete. E estar ali naquele meio, daquele tipo de mentalidade de pessoas, fez com que eu acreditasse que só existia aquilo ali naquela cidade que eu vivia. Enquanto eu não saí daquele meio de pessoas,
eu não consegui enxergar que tinha muito mais pra ser vivido, muito mais pra ser conquistado. Enquanto eu não saí daquele meio daquelas pessoas, eu não consegui enxergar, nossa, como assim aqui na minha cidade tem tantas empreendedoras assim, tem tanto grupo de pessoas que fazem encontros pra falar sobre negócios, eu não sabia. Então, cerque-se de pessoas que têm, sabe, tá seguindo ali o mesmo objetivo que você, quer crescer na vida igual você quer. Ou se você é da turma da farra, pingue e foguete também, que essas pessoas também sejam assim como você quer. Essa é a coisa mais importante. As pessoas que você convive vai influenciar demais em quem você se torna. E isso é independente se você ainda é adolescente, se você já é uma jovem senhora ou se você já está mais velha. Vai influenciar demais nos seus resultados também. Hoje, aqui na Flórida, a maioria das pessoas que eu convivo tá tudo correndo atrás, na sua carreira, ou de alguma forma nesse sentido. E isso faz muita diferença nos meus objetivos que eu tenho alcançado. Inclusive, a gente tá aqui falando de um livro que eu acabei de escrever. E pra eu ter sido chamada, convidada pra escrever esse livro, você pode ter certeza que se eu tivesse naquele mesmo meio, naquele mesmo ambiente que eu estava lá em Canérica, eu não teria sido convidada. Então, cerque-se de pessoas que estão ali seguindo aquela mesma trajetória que você, ou que tem aquele mesmo objetivo, ou que tem aquela visão de águia. Não cerque-se de pessoas que têm ali objetivos, por exemplo, se você quer crescer na vida, quer seguir carreira, tem uma visão bem de ambição mesmo, no bom sentido. Não cerque-se de pessoas que tá só ali na farra, pingue e foguete todo dia, que tá acomodada, que está na zona de conforto sem interesse nenhum de sair dela. Isso não vai fazer bem pra você. Não vai mesmo. Isso aqui é a coisa mais importante. Que se eu estiver chegando nos Estados Unidos hoje, ou aí na sua cidade, não precisa você estar mudando de estado ou chegando em outro país, não. Aí é onde você mora hoje. Cerque-se de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que têm a mesma visão que você, visão de águia. A segunda coisa que eu teria feito se estiver chegando aqui nos Estados Unidos hoje, eu teria buscado conhecimento logo no início. Hoje, tá bem diferente, porque eu cheguei em 2008. Naquela época, só tinha, acho que Orkut, nem lembro se já tinha um Facebook. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as redes sociais não tinham esse boom como tem hoje. Hoje é bem mais fácil, o Google, o ChatGPT, então a informação tá na ponta da língua ali, com o WhatsApp também é tão fácil. Naquela época, não era. Então, de novo, o grupo de pessoas que eu convivi ali, aquela mentalidade das pessoas era o seguinte: não, você chega, só existe a faxina pra você. O único recurso aqui é a faxina, é trabalhar, juntar dinheiro e ir embora. Então, isso foi passado pra mim e, de novo, não tem nada a ver com as pessoas que eu convivi. Tem a ver comigo, que não busquei sair daquilo ali, buscar informações fora daquilo. Por isso que eu tô aqui te falando isso nesse vídeo de hoje, pra te ajudar. Eu teria buscado informações desde o começo. Ok, cheguei hoje, a faxina é a única coisa que tá disponível, eu preciso de dinheiro rápido, tá, então vamos por aqui. Mas o que eu posso fazer além disso? Tem alguma coisa que eu possa estudar? Qual outro caminho que eu posso seguir? Tá, se faxina é a única opção, e não tô falando que faxina é ruim. Eu atendo clientes que trabalham como empresárias no ramo da limpeza, que fazem múltiplos milhões ao ano. Tá bem? Eu tenho alunas que fazem muito dinheiro, porque elas delegam. Elas ficam por conta de administrar a empresa delas, de faxina. E elas têm vários carros ali que elas mandam, né, as meninas ir. E elas ficam por conta de administrar. Não que é mais fácil, não que seja mais fácil. Elas estão correndo sempre atrás de cliente, correndo atrás de anúncio e fazendo a parte administrativa da empresa. Isso é maravilhoso também. Não tô falando que faxina é ruim. Só que, naquela época, quando eu cheguei, em 2008, na cabeça das pessoas que estavam à minha volta, por falta de informação, e por falta de eu também ir atrás de informação, eu achava que era só aquela coisinha ali, chegar, ter uma empresa informal, às vezes nem registrar uma empresa, trabalhar e ganhar aquele pouquinho ali, juntar um dinheiro, trabalhar de forma exaustiva, de domingo a domingo, ou de segunda a sábado, sair 5 da manhã e chegar às 10 da noite e juntar dinheiro e ir embora. Até hoje eu percebo que muitas pessoas se gabam, enchem a boca pra falar, saio às 5 da manhã, chego às 8 da noite, como se isso fosse uma coisa maravilhosa. A sua saúde tá indo pra onde? O seu tempo de qualidade com a sua família, seus filhos, seu cônjuge, tá indo pra onde? Isso, no longo prazo, e eu não tô falando de 20 anos não, tô falando de 5 anos, 7, 10, não é sustentável. Não é. Então, quando alguém chega pra mim contando vantagem, nossa, eu saio de casa todo dia às 5 da manhã e chego às 8 da noite, trabalho full time. Que bom, graças a Deus.
que você tem muito trabalho. Só que isso no longo prazo não é sustentável. Gente, o joelho, a coluna, acaba. Não é sustentável. Então, por que o meu segundo ponto aqui teria buscado informações. Quando eu tava ali escrevendo meu capítulo no livro, eu percebi o quanto que me faltou informação naquele começo. Porque eu poderia ter ido por outros caminhos e chegado mais rápido no meu objetivo final. Mas, enfim, cuidado. Eu acho que esses dois primeiros pontos que eu trouxe aqui pra você, eles caminham juntos. Porque a mentalidade das pessoas que estão à sua volta e não buscar informações ali fora do ciclo que você está, anda junto. Faz total diferença no quão rápido você vai chegar no seu objetivo. E hoje em dia, o tal do workaholic, ele é praised. Ele é visto como, né, nossa, lá trabalha demais e tal. Até onde que isso é bom? Quando eu morava ali na região de New Jersey, Connecticut, né, que é o Tri-State Area que a gente fala, que é Nova York, New Jersey e Connecticut. São 3 estados que ficam do lado do outro. Quem mora em volta de Nova York, gente, parece que essa coisa do trabalhar dia e noite, non-stop, é maravilhoso demais, é bom demais, é muito bem visto. Aqui em Orlando é um pouquinho diferente. Pelo menos o ciclo de pessoas que eu convivo. Desacelerei um pouquinho, bastante, quando eu mudei pra cá. O que não significa que eu passei a ganhar menos. Não. Enfim, informação é vida. E cuidado com a sua saúde. Fique de olho para onde a sua saúde está indo, tá bem? Cuidado. O terceiro ponto, que eu acho que tá bem alinhado aqui com essas duas coisas com essas duas primeiras coisas que eu falei pra vocês, se eu chegasse hoje, uma coisa que eu prestaria muita atenção eu teria aprendido a respeitar o tempo das coisas. Por quê? Da mesma forma que eu falei aqui pra vocês no começo desse vídeo, que muitas vezes as pessoas veem a Nayara treina no horário de herdeira. Sim, quem me acompanha no Instagram, @NayaraCaixeta, vê eu diariamente indo treinar no horário de herdeira. Por quê? É o horário que tem menos gente na academia. E se eu posso ir nesse horário, me dou ao luxo de ir nesse horário. Mas por que hoje eu posso ir nesse horário e até alguns anos atrás eu só ia no horário que dava? Já teve época de que eu ia pra academia às 4 da manhã, porque era o único horário que dava. Eu ia antes de ir pra faxina. Hoje eu posso me dar ao luxo de ir esse horário. Porque a Nayara é herdeira? Não, gente, não sou herdeira, zero herdeira. Mas é porque tudo que eu fiz até chegar aqui, toda a minha organização financeira, tudo que eu estudei, todos os meus investimentos, eu estou colhendo fruto disso hoje. Nos últimos 4 anos, eu diria, 4, 5 anos, um pouco mais, eu tenho colhido frutos disso hoje. Então, por que eu tô falando que eu teria dado o tempo certo das coisas? Porque às vezes a gente vê o palco da outra pessoa e quer comparar. A gente vê onde que o outro chegou. Nossa, mas o outro já chegou lá, meu Deus, eu tô ficando pra trás. Não é isso. O que o outro fez pra chegar onde ele está hoje? Foi do dia pra noite? Se for do dia pra noite, tem alguma coisa errada. Desconfie. Desconfie de quem vende sucesso rápido. Desconfie. Não existe almoço grátis. Não existe chegar do dia pra noite. Não. E tem alguma coisa errada aí. Cuidado com isso. Tanto é que na minha mentoria Fluência Financeira, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição de quem quiser saber mais informações e quiser vir fazer parte. Eu sempre falo para minhas alunas, se você quer resultado do dia pra noite, não vai ter, gente. A gente enriquece através do trabalho. Aqui nesse canal tem vários vídeos sobre investimentos e eu sempre falo isso pra vocês. A gente enriquece através do trabalho. O que nos enriquece é o trabalho. Mas você pode sim acelerar isso através de investimentos, tomando melhores decisões financeiras, estudando, entendendo melhor sobre onde você quer investir. Isso tudo pode te ajudar. Mas cuidado, dê tempo ao tempo. Não queira encurtar caminhos aonde não tem jeito. Não queira comparar o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Porque você não sabe quanto tempo que ele demorou pra chegar lá, o que ele fez. Talvez ele trabalhe num ramo totalmente diferente do seu. E isso me frustrou muito no passado. E eu vejo pessoas se endividando, gente, de tal forma pra conseguir chegar mais rápido no caminho do sucesso. E aqui sucesso, entre aspas, porque o sucesso de um pode ser totalmente diferente do sucesso pra outro. Por exemplo, sucesso pra mim é ter tempo. E tempo de qualidade, liberdade de escolha, poder escolher se eu quero atender cliente X ou não, se eu quero trabalhar hoje ou não, se eu quero gravar o vídeo hoje ou não, se eu quero tirar um mês de férias ou não. Liberdade de escolha, pra mim isso é sucesso. Talvez pra outra pessoa é aposentar a mãe dela. Pra outra pessoa pode ser a bolsa da Chanel. Pra outra pessoa pode ser o relógio do Rolex, da Rolex. Então, para cada pessoa, sucesso é uma coisa diferente. E existem pessoas, eu tenho percebido isso cada vez mais, se endividando muito, pegando dinheiro emprestado aí para poder chegar mais rápido ao sucesso. E isso pode virar uma bola de neve. Toma muito cuidado com isso. Então, respeite o tempo das coisas. Inclusive, isso me traz a um ponto. O dinheiro sozinho, ele não resolve as coisas. A forma como você se relaciona com ele é que faz total diferença. O dinheiro é só uma ferramenta. Se você não sabe se
relacionar com ele de uma forma saudável, não adianta nada. Por isso que muitas pessoas começam a ganhar mais, melhora ali o salário delas, a renda delas, e não adianta, elas continuam não sabendo pra onde o dinheiro vai. Por quê? É o jeito que você se relaciona com o dinheiro, a forma como você administra o dinheiro. Você já parou pra perceber que às vezes você tem uma amiga que ela ganha bem menos que você, mas já conquistou várias coisas? Porque talvez ela consegue administrar a renda dela, o dinheiro dela, de uma forma bem melhor, bem mais inteligente do que você, que ganha bem mais que ela. Então, às vezes, não é sobre ganhar mais dinheiro, não é sobre pegar dinheiro emprestado. Às vezes, ter um crédito maravilhoso não adianta tanto, não é tão bom assim. Então, cuidado com esses pequenos detalhes. Nayara, o que você te arrepende de alguma coisa quando você olha ali pra trás escrevendo o seu livro? Eu não diria que eu me arrependo, mas uma coisa que eu faria diferente é: eu viveria mais e sobreviveria menos. Eu sinto que a maioria de nós que está aqui nos Estados Unidos está sempre correndo atrás de alguma coisa. Sempre. E a gente nunca para desfrutar do dia, das pequenas coisas, dos detalhes do dia a dia. A gente vive muito no modo sobrevivência. A gente tá sempre correndo atrás do próximo milhão, de que tá a próxima dívida, do próximo emprego que é melhor. Isso é uma coisa positiva? Pode ser saudável, pode, mas desfrute do hoje também. Por muito tempo, eu fiquei sempre ali correndo atrás, e eu não celebrava as pequenas conquistas. Eu comprei a primeira casa, não celebrei tanto quanto eu deveria. Eu já queria correr a próxima já. Comprei a segunda casa, não celebrei tanto deveria. Comprei o carro zero financiado, não celebrei tanto quanto eu deveria. Então, eu tava sempre correndo atrás do próximo objetivo. Abri minha empresa de instalação de piso, fazia muito dinheiro nela, não celebrava, não desfrutava tanto quanto deveria. Estava sempre correndo atrás da próxima coisa. Então, isso não é que eu me arrependa, mas eu faria diferente. Assim como eu tenho feito hoje. Nos últimos 3 anos, principalmente, eu tenho desfrutado muito mais do que eu fiz no passado. Saia do modo sobrevivência o quanto antes. Viva um dia de cada vez. Por mais que hoje a sua rotina seja insana, tente buscar algum tipo de desfrute nos pequenos detalhes do seu dia. Se você chega à noite e tem como você sentar para jantar com a sua família, desfrute disso. Desfrute dos pequenos coisas no seu dia a dia. Não viva no modo sobrevivência. Isso sim é uma coisa que eu faria diferente. E eu percebi muito isso quando eu tava escrevendo ali o meu capítulo do meu livro. É isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo de hoje. Essas são pequenas reflexões que geram grande impacto, né? Trouxe grande impacto pra mim, sim, ao escrever o meu capítulo nesse livro. Assim que o livro estiver pronto, eu vou trazer pra mostrar aqui pra vocês em algum vídeo. Não se preocupe, eu vou falar também no meu Instagram, caso vocês queiram lá dar uma olhadinha, @Nayara Caixeta. E eu sempre deixo pra vocês aqui a palavra-chave no final do vídeo, e a palavra-chave de hoje vai ser livro. Escreva livro aqui, caso vocês tenham assistido esse vídeo até o final, pra eu saber que vocês estão aqui me acompanhando. Um abraço de urso e até o próximo vídeo.